Abra sua Bíblia aí no Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciarão os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei da tua grandeza. Divulgarão a memória da tua bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres as mãos e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém? Nosso Deus, pedimos agora, Senhor, que tenha misericórdia de nós e nos dê o privilégio de termos os olhos abertos para as maravilhas da tua lei, as maravilhas desse salmo, que sejamos edificados, que o Senhor derrame fortemente tua palavra sobre nós nesse lugar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um estudo devocional no sentido de inspirar uma parte da vida devocional que tem a ver com ser grato a Deus por tudo que Ele faz. O versículo 10 é o ápice desse salmo. Ele diz assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. O salmista apresenta dois grupos que louvam ao Senhor, que deveriam louvar ao Senhor. Um desses grupos, entre aspas, personalizados aqui, é o que ele chama de as obras de Deus. Todas as obras de Deus estão louvando a Deus de alguma maneira. Todas as obras de Deus estão manifestando a glória de Deus. Eu gosto de ouvir pássaros.
eu tenho uma cena muito marcante na minha infância, em que eu estava num lugar do Nordeste, numa zona rural, e eu fui acordado por muitos pássaros. Muitos pássaros vieram para frente daquela casa, mas muitos mesmos. Para frente daquela casa em que eu estava, e eu fico me lembrando dos sons daqueles pássaros. E cearenses gostam de saber nomes de pássaros, né? Quantos nomes de pássaros você sabe, né? A gente vai memorizando alguns, né? Tem o canário, tem o gola, né? Você conhece o gola? Conhece o gola, Jonatas? Gola, né? Parecido com o papa-capim, né? Parecido com o tizil, parecido com o campina, né? Aí tem o anum, né? Aí você vai lembrando dos nomes, e estava todo mundo lá, anum, campina, papa-capim, né? Até a asa branca veio, né? O sabiá, veio todo mundo, né? Era uma festa. Pássaros, muitos pássaros. Você já parou para ouvir pássaros? Os pássaros estão louvando a Deus do seu jeito. Mas não são só os pássaros. Todas as obras de Deus louvam a Deus. Até mesmo aquelas que aos nossos ouvidos não fazem barulho. Eu não sei se você sabe, mas de alguma maneira tudo faz barulho. E tudo se move. Tudo faz barulho e tudo se move. Os seus olhos não conseguem ver, mas tudo está se movendo. Porque tudo é feito de átomos e os átomos se movem. Os seus olhos não conseguem ver. E os seus ouvidos não conseguem captar. Mas tudo tem som. Até poeira tem som. Você já fez aquela brincadeira de criança de botar um copo no ouvido e ficar ouvindo o som de dentro do copo, né? Tem um barulho infernal ali dentro, né? Infernal no bom sentido. Tudo tem som. Tudo se move. Tudo está louvando a Deus. O mar louva a Deus. E os céus, a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O sol no seu caminho louva a Deus, as estrelas louvam a Deus, cada animal, cada obra que nós chamamos de grande, louva a Deus o tanto quanto cada obra que nós chamamos de pequena, e não vemos nela sentido algum. Uma vez o Chico Anísio perguntou assim: para que existe, alguém me explique, para que existe o hipopótamo, gente? Né? Qual é a função do hipopótamo? Então, Deus sabe. Porque Deus, quando criou todas as coisas, a Bíblia diz assim: e viu Deus que tudo era bom. Tudo tem o seu papel na natureza, e mesmo que não tivesse papel nenhum, cada obra de Deus, que nós chamamos de pequena, demonstra o quanto Deus é grande. É assustador o quanto de grandeza existe num piolho, por exemplo. Eu sou fissurado com piolho, né? Eu acho que piolho não é porque os piolhos me torturaram na infância, né? Tortura de piolho. Você passou por aquele momento em que a família se reúne para catar os seus piolhos? Ai, que humilhante, né? Vem aquelas tias com os pente finos na mão, já vem amolando o pente fino, né? Que coisa. Um dia Moisés bateu no chão e surgiram piolhos. Isso é um milagre incrível, né? Uau! Todas as obras estão louvando a Deus. Esse é um grupo. O outro grupo, ele diz: e todos os teus santos te bendirão. E nós podíamos ver claramente essa divisão, as obras de Deus e os santos de Deus. Com relação às obras de Deus, sim. Com relação aos santos de Deus, nem sempre. Nem sempre as pessoas estão bendizendo a Deus. Esse é um salmo
de um convite forte para você bendizer a Deus, para você voltar a bendizer a Deus, ou quem sabe, para começar. Para começar a bendizer a Deus. Bendizer quer dizer dizer bem, falar bem. E o mundo está cheio de razões para que você fale bem de Deus. Muitos salmos trazem esse verbo bendizer, ou então o adjetivo bendito. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, essa expressão é forte, bendito seja Deus. Por exemplo, o Efésios 1 começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, o salmista dizia, nem aparta de mim a sua graça. Para que eu aprenda esse caminho de bendizer a Deus, de falar bem de Deus a partir das suas obras, eu olho para as obras de Deus. Isso aqui é um conceito bíblico simples. Eu olho para as obras de Deus e bendigo a Deus, eu elogio Deus, eu exalto a grandeza, a criatividade, o poder, a beleza envolvida naquela obra criada. Isso faz muito bem para a alma, isso faz muito bem para a sua estabilidade espiritual, mas talvez a gente não tenha muito esse costume. Para ter esse costume, precisamos nos perguntar, quem consegue ver a glória de Deus nas obras de Deus? Quaisquer que sejam, mesmo aquelas que você considera feias. Você deve estar pensando assim, o senhor quer que eu veja a glória de Deus na mucura? Como é que se move mucura? É a bateria? Né? Os animais, nós costumamos chamar os animais de irracionais, e num certo sentido eles não têm raciocínios humanos, raciocínio de prever, pensar o futuro, de usar a linguagem sofisticada. Mas você já percebeu que os animais têm estratégias? Os animais são extremamente estratégicos. Mucura come o quê? O que é que mucura come? Galinha. E como é que faz para pegar a galinha? Aliás, eu tenho uma certa dificuldade de pensar que a mucura consiga ser mais rápida do que a galinha, não é? Talvez não seja. A galinha às vezes até ensaia um meio voo, né? Aí sai tentando voar. Mas a mucura consegue comer galinha, não é? Como é que consegue? Existe uma estratégia no cérebro da mucura, colocada por alguém. Cada célula de cada animal glorifica a Deus. Nós que somos movidos por esse negócio de belezas aparentes que nós inventamos, esses critérios que nós inventamos, mas tudo, absolutamente tudo, tem beleza. Quem é que consegue ver a glória de Deus nas obras de Deus? Fica muito difícil se eu dividir o mundo entre feios e bonitos, entre coisas feias e bonitas. Você consegue ver a beleza de Deus nas obras de Deus? Além do mais, quem é que consegue ver a glória de Deus em si mesmo? No dia que você vê a glória de Deus em você mesmo, acabou, você não tem mais preconceito, você não tem mais tempo ruim. Daí para frente é você que faz o bullying. Porque a glória de Deus em você é especial. Lembra o Salmo 139?
onde o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me deito, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, tu me cercas por diante e por detrás, ainda a palavra nem chegou na boca, e tu, Senhor, já conhece a palavra, já conhece toda, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A maneira como Deus me conhece, o salmista diz. Aí ele continua dizendo: olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Antes que a ultrassonografia pudesse detectar alguma coisa ali, os olhos de Deus viram a substância ainda informe. Nem tinha forma aos olhos humanos. Não era feto, não era o quê? Zigoto, sei lá o quê. Sapinho, girino, qualquer coisa. Era você informe. E Deus viu. Deus não só viu, mas diz o salmista: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Então, no dia que eu descobri que eu sou assombrosamente maravilhoso, aí pronto, acabou o tempo ruim, né? Eu nem sou feio, nem sou bonito, eu estou numa outra categoria, eu sou assombrosamente maravilhoso. Olhe-se no espelho e diga: eu fui criado de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Eu sou único, eu sou... O que são uns quilinhos a mais ou a menos, né? Porque tem problema quem ganha peso e tem problema quem não ganha peso, né? Ah, meu Deus, eu queria engordar só 5. Se a gente pudesse trocar, né? Pega meus 5. Pega meus 5, fica para tu, né? Me dá 5 aí. O que são os músculos a mais ou a menos? O que é uma alturinha a mais ou a menos? Quando o salmista diz: eu quero te agradecer porque eu fui criado de maneira assombrosamente maravilhosa. Não existe adjetivos para descrever a glória de Deus na criação do indivíduo, do ser único. E aí o salmista inventou aquele adjetivo, aquela expressão, né? Assombrosamente maravilhoso. Que obras de Deus devemos louvar? Queridos, o pecado, ele fez tanto estrago em nós, que nós acabamos decidindo de maneira errada o que nós vamos louvar, ou as razões para louvar a Deus, e razões que não são tanto assim para louvar a Deus. Como é que reagimos quando vemos uma criança bonita, né? Bendito seja Deus, né? Você fala: benza a Deus, olha que coisa, mas que coisa. Louvado seja Deus. Quando vemos uma criança não tão bonita para esses padrões, o que dizemos? Tem saúde, né? Importante é ter saúde. Você percebe o que o pecado fez em nós? Ele nos cegou para a grandeza das obras de Deus. Às vezes, esse ser que te empolga a dizer benza a Deus, que bonitinho, né? Ele pode morrer o ano que vem. E o outro, com o qual você nem se empolgou, pode ser um herói nacional, pode ser um médico que vai salvar a sua vida, pode ser um gênio de física quântica, pode ser um professor que vai formar uma geração de profissionais diferenciados.
mas ele não é o padrão estético que você queria, então você não consegue dizer, benza a Deus, louvado seja Deus. O pecado nos desfigura e nos afasta de Deus mais do que a gente possa imaginar. Quais são as obras pelas quais deveríamos louvar a Deus? Todas. Todas. Que maravilha que você se empolga com a criança bonita. Mas é triste saber que você só se empolga com criança bonita. Que você só usa o nome de Deus para dizer, benza a Deus, bendito seja Deus. Que você só vai ter o nome de Deus na boca se for uma criança dentro dos padrões estéticos que a sociedade ocidental criou. Talvez em outras culturas essa criança não fosse bonita, porque beleza muitas vezes é relativa. Numa oficina de casamento eu mostrei padrões de belezas para o mundo. Tem um lugar que as mulheres bonitas é que tem o pescoção. Desde criança elas são criadas com argolas para esticar o pescoço. Então quando passa uma mulher daquela na rua, o cara vê, ai que pescoço, eita bicha pescoçuda, né? É aquela cultura. Pescoço. Né? As japonesas, acreditem, a japonesa acha que bonita é ter olhão. Acredite. A japonesa acha que bonito é ter olhão. E tem gente aqui no Brasil fazendo cirurgia para ficar com olhinho. Tem uma ilha chamada Ilha de Tonga. Eu ainda vou conhecer Tonga para ver se está do mesmo jeito. Mas em Tonga todo mundo é gordo. Mas não é gordo, tipo, muito gordo. As pessoas não são pessoas, parece um planeta assim, de tão gordas. E tem essa família Schurman, que é de Santa Catarina, que faz excursões no mundo, pelos mares do mundo. E a família Schurman desceu na ilha de Tonga, e o pessoal riu deles, porque eles eram magros. Eles acharam aquilo muito estranho. Então, naquela cultura, eu seria o Mr. Tonga, né? Nós criamos os padrões de beleza. No Brasil, já mudamos padrões de beleza algumas vezes. Quem viveu nos anos 70, tinha um termo que se usava nos anos 70 para as mulheres. As mulheres chamadas de bicha boa. Ainda alguém usa esse termo? Não? Ela é boa. Ou bicha boa, né? Seu avô usa esses termos. Depois, fomos se aproximando dos 80 e o pessoal achou que a bicha boa mesmo era gorda. Não era boa, era gorda. Aí disse, não, agora tem que ser a magra. Né? E elas foram emagrecendo até mostrar as clavículas. Né? Até mostrar os ossos dos ombros. Aí disse, não, agora é as bombadas. Né? De maneira que as mulheres atualmente estão ficando, parecem uns gorilas, tão bombadas. Ninguém sabe onde elas vão parar. O ser humano muda seus critérios de avaliação, mas Deus não muda. Que obras de Deus devíamos louvar? Todas. Esse ato do salmista, poder louvar as obras de Deus, é resultado de muita contemplação. Talvez o oriental seja um pouco mais contemplativo do que nós. Nós somos apressados, não sabemos mais contemplar. Criança não sabe mais parar. Criança não tem um minuto de frustração, já percebeu? Se você perceber que o menino está com cara de frustrado, pega o tablet. Né? Não se frustre. Em nome de Jesus, não se frustre. Pega o tablet, pega o celular, pega qualquer coisa. Ligue a TV. Ninguém mais sabe contemplar. Não paramos por um momento e estamos virando robôs automatizados. Mas o Salmo é um convite como resultado de uma contemplação profunda. Essa é uma prática dos salmistas.
Eles olham para as obras de Deus e eles glorificam a Deus a partir daquela obra. Eles louvam a Deus. Todas as obras de Deus o bendigam, todas as tuas obras te bendizem, e todos os teus santos. Mas nós temos que pensar o que é mesmo louvar. Ficou estabelecido na cultura que louvor é igual a música. Você tem que desfazer isso. Música pode ser louvor com música. Aliás, nem toda música é louvor. Louvar a Deus, a palavra louvar significa, em termos simples, elogiar. Então, como uma música pode ser elogios a Deus se ela só conta que aquele ser humano é maravilhoso? Há músicas que não louvam a Deus, louvam o ser humano. Que eu sou incrível, eu piso na cabeça do inimigo, eu conquisto, eu sou abençoado para a direita, para a esquerda. Onde eu pisar, a planta dos meus pés, eu isso, eu aquilo, eu para cá, eu para lá. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Isso não é louvor. Nem sei direito o que é isso. Nós temos que primar por louvores que glorifiquem a Deus e a Deus somente. Louvar a Deus é elogiar a Deus. Louvar a Deus, às vezes, queridos, é fazer com dificuldade aquilo que nós um dia vamos fazer com naturalidade e com muito prazer. Agora veja bem, dois grupos: as obras de Deus e os santos de Deus. As obras de Deus louvam a Deus. Os santos de Deus deveriam louvar a Deus. Então aqui nós temos um problema que, na minha mente, parece uma coisa infantil, mas para crentes imaturos é um problema. Você talvez ainda não sabe o que são os santos de Deus. Existe um povo na terra que Deus chama de os santos de Deus. Por que eu estou falando que isso aqui é um problema infantil na cabeça de muita gente? Porque é possível que aqui no auditório, hoje, algumas pessoas ainda repitam de vez em quando: eu não sou santo. Você tem que tomar muito cuidado quando você disser isso, porque quando você diz eu não sou santo, você está se envolvendo numa série de problemas. Os santos de Deus são aqueles separados de Deus, eles pertencem a Deus. Então quando você fala eu não sou santo, você está lascado. Se você fala eu não sou separado de Deus, eu não pertenço a Deus, eu não sou um salvo, eu vou ser castigado, eu vou estar em maus lençóis na eternidade, porque eu não pertenço aos santos de Deus. Deus só tem um grupo de pessoas, e só existem dois grupos de pessoas no mundo: os santos de Deus e os não santos de Deus. O contrário dos santos são os ímpios, e você sabe o que a Bíblia diz sobre os ímpios. Agora deixa eu dar uma notícia pior. Satanás também tem os seus santos, os seus separados. Não sei se a palavra santos cai bem na sua mente quando eu estou falando de Satanás. Satanás tem os seus santos, tem os seus separados. Aí você diz assim: eu não sou santo? Você está dizendo eu não fui separado por Deus, não faço parte da turma? Talvez eu seja do outro time. Isso é resultado de uma cultura católica maciça que nós temos. Uma cultura católica bem sedimentada. O crente evangélico brasileiro, ele é mais católico do que ele pensa. Mas muito mais do que ele pensa. Ele é automaticamente católico, seus pensamentos são católicos, seus raciocínios são católicos.
Por exemplo, para muitos virem aqui hoje de manhã é só um ato religioso. Às vezes de substituição. Quando você era católico, você ia para a missa. Quando você é crente, agora você vai para o culto. E não tem muito mais além disso. É um catolicismo de substituição, que obedece tradições, superstições, ordens e calendários. E quando o assunto é ser santo, você tem na mente os santos católicos. O que é um santo no catolicismo não tem nada a ver com o que é um santo na Bíblia. Um santo no catolicismo é alguém que supostamente é mais merecedor do que você de estar diante de Deus. Esse é o primeiro problema. Não há merecedores. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão separados. Não há merecedores. Então, alguns grupos gostam de identificar: olha, esse aqui é essa pessoa que viveu, ele é um merecedor. E eles começam a procurar, começam a orar para essa pessoa. Porque essa pessoa, ela é tão merecedora. Deus não tem capacidade de ouvir a todos, mas essa pessoa, ela pode ir diante de Deus, levar o teu pedido, e como ela é merecedora, Deus vai atender o teu pedido. Nada disso faz sentido na Bíblia. Depois é pedido, acho que o pedido de beatificação. Antes de virar santo, vai ter que virar beato. E é caro beatificar e canonizar uma pessoa. Me parece que um historiador vai precisar de $300 mil para fazer a pesquisa deste santo. No Brasil, beatificaram a irmã Dulce, não foi? Já canonizaram? Já não? Já foi canonizada? Não tem nenhum devoto da irmã Dulce aqui? Não? Tonhão, já canonizaram a irmã Dulce? Não, né? Irmã Dulce, pagarei todos os meus votos. Mas aquela mentalidade de que é alguém tão perfeito, tão merecedor. Este não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é que os santos de Deus são separados por Deus. E quando olhamos a história da Bíblia, eles não parecem tão merecedores. Olhando a olhos bem específicos, você às vezes pensa assim: poxa, será que Deus não é injusto de ter salvado esse cara? Será que Deus não parece injusto de ter abençoado tanto? Olha que nó cego esse Davi. Olha que nó cego esse Jacó, esse Abraão, né? E Deus o abençoou. Esse Salomão, que safado, não é? A Bíblia não está dizendo que eles são merecedores, está dizendo que eles são separados. Então, nunca mais, para o teu bem, diga: eu não sou santo. A menos que você não esteja entre os santos de Deus, a menos que você não sinta que nasceu de novo, que você não tenha crido em Jesus, que não tenha tido uma experiência de conversão, aí sim você vai estar sendo honesto. Não pertenço aos santos, Santos Futebol Clube, não pertenço. Como é que faz para pertencer? Né? Diga: eu não sou santo, apenas em caso de honestidade, de uma experiência, de uma checagem, de uma não conversão. Aí sim você vai estar sendo honesto. Mas se você se julga crente e salvo, e você diz: eu não sou santo, você está dizendo assim: eu vou para o inferno, eu vou para a perdição eterna, porque é para lá que os ímpios vão. Os santos de Deus são separados por Deus para uma outra situação. Olha só, há um costume no Novo Testamento de o apóstolo Paulo, nas suas cartas, se dirigir às igrejas como aos santos,
a todos os santos que estão em Colossos, por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículo 12, se não me engano, deixa eu ver aqui. Colossenses 1, 12, diz assim: dando graças a Deus, ao Pai, que vos fez idôneo, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então, se você diz, eu não sou santo, nem tem essa herança. Olha a cilada, olha a roubada que você está se metendo, só porque não conhece a Bíblia. A herança dos santos, aquilo que pertence aos santos. Dentre essas igrejas, para quem Paulo escreveu, estavam os coríntios. Gente, que igreja nó cega. Lá tinha de tudo, tinha preconceito. Eles faziam um negócio lá que eles chamavam de ceia, com muita comida. E às vezes os ricos não se misturavam muito com os pobres. Eles eram mal educados. Eles até meio que se embriagavam nesse negócio que eles chamavam de ceia. Tinham maus costumes em relação à comida. Paulo pergunta, vocês não têm onde comer? Vão comer em casa? Poxa vida, povo mais mal educado, não é? Não tem onde comer e beber. Eles criaram grupos dentro da igreja, tipo eu sou de Paulo, gosto mais do pastor Paulo pregando. Aí o outro fala, não, gosto mais do Apolo. Não, só vem para o culto quando é Pedro pregando, Pedro. E tinha os que eu acho que eram os piores, que falavam assim, não, eu sou de Jesus. Eu desconfio desses. Eu sou de Cristo. Né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, mas eu sou de Cristo. Né? Tenho nada a ver com vocês. Eles são chamados pelo apóstolo Paulo de carnais. São chamados de crianças em Cristo. Aquela igreja tinha gente levando irmãos na justiça, para ferrar o irmão mesmo. Levando na justiça. Aquela igreja tinha bêbados. Aquela igreja tinha um rapaz que adulterou com a mulher do pai dele. E pessoas na igreja se gloriavam disso, achavam que esse cara era um pegador, sei lá. Aquela igreja tinha gente que fofocava dos irmãos para o pastor. Aqui não tem não, né? Eu odeio isso. Pastor, você ouviu fulano. Você quer ajudar ou você quer fofocar? A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Acabou, é só vocês dois. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Pronto, acabou. Se não te ouvir, chama duas testemunhas. Se não te ouvir, diga à igreja. Mas vai entre ti e ele só. E as pessoas entendem. Tu e o pastor só. Né? Vai entre ti e ele só. Paulo disse, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloe que vocês têm isso e mais isso. Os irmãos da casa de Cloe ficavam escrevendo, era o fofoca news para o apóstolo Paulo. Olha, Paulo, fulano fez isso, fulano fez mais isso, você não sabe o que estão dizendo de você, e etc. Fiquei sabendo pelos da casa de Cloe. Imagina, o pessoal da casa de Cloe chegou na igreja no outro dia, aí os irmãos, ali, quem é que está semeando a contenda ali, né? No entanto, como é que Paulo chama esses irmãos de Corinto? Aos santos que estão em Corinto. Se você não se acha santo, você ainda é católico na sua mentalidade. Você não sabe, mas você é católico. Muito católico. Só falta se benzer quando chega na igreja, né? Se você não se acha santo, você ainda é católico. Deus não te separou pelos teus merecimentos. Deus te separou pela sua graça. Aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão
em Éfeso, aos santos que estão em Rio Branco. Olha que passagem mais assustadora em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 21. Quando está terminando a carta, Paulo diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Eita! Aproveita aí, sauda os santos aí que estão do seu lado. Fala bom dia, faz aí qualquer coisa, né? Para saudar os santos, gente. Ei, se o irmão teve dificuldade de saudar você, hein? Tá com problema aí. Ele não acha que você é santo. Saudai a quantos santos? Só os merecedores. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então a igreja do Senhor é assim, é santo para todo lado, né? No catolicismo, depois do historiador constatar e pegar umas testemunhas de milagres e etc., ainda tem que ter a canonização papal. É o Papa que faz a pessoa ser santo. Então, se você não se considera um santo de Deus, talvez a gente precise ligar para o Papa, para ele canonizar você, para você... Nem o Papa Francisco resolve o seu problema. O que falta para você? O Papa? Não é? Nunca mais diga, eu não sou santo. Quando as cartas eram escritas à igreja, eram escritas aos santos de Deus. Saudai a todos os santos. Olha um outro problema de não se achar santo. Salmo 116, 15. Salmo 116, 15. Diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tá bom assim para você? Quando morre um santo de Deus, Deus diz, oh, que coisa preciosa. Então se você diz, eu não sou santo, a sua morte não vai ser preciosa para Deus. Você está numa roubada. Não é questão de politicamente correto, é espiritualmente correto. Você está praticando bullying espiritual contra si mesmo, quando diz, eu não sou santo. Porque aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. De quais santos? Todos. Tudo bem, deve ter santinho e santão, né? Deve ter gente mais madura, gente que cresceu mais, gente mais santificada. Mas posicionalmente em Cristo, todos somos santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vamos ler todos juntos? Salmo 116, versículo 15. 1, 2, 3. Só quem é santo agora? 1, 2, 3. Senti um medinho de ir para o inferno agora. Senti que rolou aí na voz um medinho. E será que a minha morte não é preciosa para Deus? Quando morre um santo, porque Deus está querendo chamá-lo. E tem idiotas que querem ressuscitá-lo, né? É preciosa para Deus. Enterro de crente está virando circo. Aliás, se o seu parente morreu, eu quero dar um conselho a você. Vai chegar um biruta lá. Presta atenção que eu estou dizendo. Olha atenção que eu estou dizendo. Vai chegar um biruta no enterro do seu parente. Ele vai dizer, eu quero dar uma palavra aqui para a família. Não deixe não. Primeiro, que quem chega se oferecendo para dar uma palavra num velório, que ele não conhece ninguém, que ele não sabe de ninguém, que ele não foi convidado, ele está querendo uma promoção. E aí ele vai se promover, ele vai esculambar o teu velório. Ele vai profetizar para a família. Olha, eu já vi cada coisa. Eu já vi cada birutices.
Aí você fala, não, nós temos um pastor. Mesmo que não tenha. Manda alguém da família dar uma palavra lá. Não, tem um pastor que a gente... Ele está chegando aí, pastor Ernesto, está chegando. Né? Tem a família aqui, tem um pastor. Né? E às vezes esse biruta quer ressuscitar o morto. Quer pagar mico. A Bíblia diz, preciosa é ao Senhor a morte do seu santo. Chegou a hora. Aí fica o idiota lá. E tem uns que eles não têm coragem de dizer assim, gente, eu estou aqui e eu creio na ressurreição, levanta defunto. Ele não tem coragem de fazer isso. Então eles ficam ali, passando em volta do caixão, meio pondo a mão assim timidamente, né? Oh, aleluia, oh, glória a Deus, eu creio. São um povo biruta. E qualquer enterro de um cristão tem que valer isso. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Agora, você deve estar vivendo um momento nó cego na sua vida, então preste atenção, santo tem que ter postura de santo. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. É postura. Nós temos que ter neste mundo, enquanto estivermos aqui, uma postura de santos de Deus. Nós até devíamos criar uma igreja nova. A igreja de Jesus Cristo, dos santos de todos os dias. Não é de todos os dias. Todos os dias temos que ser santos. A igreja de Jesus Cristo, dos santos de todos os dias. É uma questão de postura. Os santos de Deus estão seguros por Deus. Eles não é eles que se seguram. A música do segura na mão de Deus não faz o menor sentido para a teologia bíblica. Não é? Porque o que Deus diz é, eu seguro na tua mão. Não é não? É ou não é? É isso que ele diz. João capítulo 10, 28, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E da minha mão ninguém tira. Ninguém. Eu gosto de ilustrar essa situação com... tem gente que fala assim, mas se eu quiser sair da mão de Deus... O diabo é criativo, não é não? Imagina um adulto segurando a mão do menino de 6 anos enquanto estão andando na calçada. E está passando aqui do lado caminhões e carros. Caminhões e carros apertados a passar por mim. Então, esse menino é peralta. E para que ele não se arrebente, como é que o pai segura ele? Relapsamente ou segura firme? Meus meninos com 6 anos. Né? Bora, menino. Um pai cearense segurando o filho pela mão. Né? Da minha mão ninguém tira. E se dependesse dele, ele ia sair. Ele ia sair. Mas quem é mais forte? Ele ou eu? Né? Então, quando Deus diz, da minha mão ninguém tira, é claro que o ser humano quer sair. É claro que o pecado é bom. E presta atenção, mesmo quando você acha que saiu, você não saiu. Porque a mão de Deus não é um espaço físico. A mão de Deus é a ação de Deus sobre a sua vida. É a proteção de Deus sobre a sua vida. É o estar de Deus sobre você. E isso independe de onde você está. Independe de onde você está, o que você está fazendo. Se você está guardado sob a poderosa mão de Deus, isso independe. Porque se dependesse, nenhum dos personagens bíblicos seria salvo. Aos olhos humanos, de vez em quando, eles estão fora da mão de Deus. Alguns, aos nossos olhos, morrem aparentemente fora da mão de Deus. Mas a mão de Deus não é física. Deus diz, da minha mão, ninguém os arrebata.
Olha, João 17, que é um texto bom para a gente meditar sobre quem são mesmo os santos de Deus. Jesus diz coisas muito profundas sobre nós pertencermos a Deus. João capítulo 17, né? Jesus diz assim: eu guardei todos os que me deste. Ou seja, os santos de Deus foram dados por Deus a Jesus. Eu guardei, porque o Senhor me deu. E os que não me deu, não guardei. Né? Simples assim. Difícil de entender essa lógica, né? Guardei todos os que me deste. Versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Pronto. Agora, eu guardei todos, exceto um. Por quê? Porque ele era santo? Não, ele era o filho da perdição. Então, quando tu fala assim, eu não sou santo, está dizendo, eu sou Judas. Jesus não vai me guardar. Porque Jesus guarda os seus santos. É meio duro, né? Se você falar assim, eu não sou santo, e alguém disser assim, então tu é um perdido. Te decide. Te decide. Eu guardei todos os que me deste. Eu não oro pelo mundo, eu oro por esses que o Senhor me deu. E eu não peço que os tire do mundo, versículo 15, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, os santos de Deus são especiais para Deus, são separados por Deus. Os santos de Deus parecem fazer parte de uma criação dupla. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, mas quando uma pessoa se converte, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação de Deus, ele é uma nova criatura de Deus. Houve um outro processo criador de Deus. Os santos de Deus são chamados filhos de Deus. Essa é uma categoria acima dos anjos. Porque o livro de Hebreus pergunta, a qual dos anjos ele jamais disse, tu és meu filho? A nenhum. A nenhum dos anjos ele disse, tu és meu filho. Por que toda essa conversa sobre santos de Deus num salmo meditativo, como é o Salmo 45? Porque é um salmo que está chamando os santos de Deus para bendizerem a Deus junto com as obras de Deus. Aqui no próprio Salmo 45 são dadas algumas razões para bendizer a Deus. Por exemplo, no versículo 8, Deus é misericordioso. No versículo 9 diz que todas as obras de Deus, de alguma maneira, trazem misericórdia de Deus. Você pode não entender, mas todas as obras de Deus trazem misericórdia de Deus. No versículo 13 diz que Deus é fiel à sua palavra, nós devíamos louvar por isso. No versículo 14 diz que Deus sustenta os que vacilam. Deus sustenta os que vacilam. Você está vacilando? É Deus quem vai te sustentar. Eu tenho algumas perguntas para fazer relacionadas a esse salmo que nos convoca a louvar a Deus, assim como as obras de Deus louvam a Deus, nós louvarmos a Deus com as obras de Deus e por causa das obras de Deus. A primeira pergunta é: você já se arrependeu de dizer que não é um santo? Porque o texto diz, todos os seus santos bendigam a Deus. Então você não pode bendizer a Deus. Você já se arrependeu de ter falado essa bobagem, eu não sou santo? O que impede de que você se assuma como um santo de Deus nessa terra? O santo não é uma pessoa boa. O santo é alguém que foi escolhido para ser bom. Em Efésios 1 diz que esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis.
Se está difícil você assumir que é santo, para chegar no padrão de santo e irrepreensível, ainda vai levar uma jornada. Segunda pergunta: alguma vez você glorificou a Deus por uma obra criada por Deus? Alguma vez? Salmo 8 é um dos meus preferidos nesse tema, que ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. E aí ele começa a citar obras da criação de Deus, e ele glorifica a Deus por aquelas obras. Há um exercício, não é nenhuma inovação, mas é um exercício que todo cristão devia fazer, que é tirar tempo para contemplar as obras do Senhor. Contemplar mesmo, ficar olhando assim, e refletir sobre a grandeza de Deus a partir daquilo. Seja lá o que for, seja os céus, seja uma árvore que tem de frente para a sua casa, seja uma plantinha do seu jardim, qualquer coisa vale, porque as obras de Deus estão cheias da glória de Deus. Alguma vez você já fez isso? Terceira pergunta: você entende o conceito de bendizer a Deus? Bendizer é dizer bem, falar coisas boas. Coisas boas. Fale coisas boas sempre que vir uma obra de Deus. Glorifique a Deus. Tire tempo para isso. Quero encerrar sugerindo um salmo meditativo para você bendizer a Deus, que é o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo e longânimo e assaz benigno, e não repreende perpetuamente, e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Os anjos já estão fazendo isso, tá? Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, em que somos colocados aqui diante desse salmo contemplativo, que nos chama a olhar para as tuas obras e ver grandeza, e ver motivos de louvor. Cure a nossa mente, cure a nossa alma, para que possamos voltar a bendizer ao Senhor em todas as suas obras. Pedimos em nome de Jesus. Amém.